Fala pessoal, aqui Claudio Spritzer, eu falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje é uma segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023, e a gente está chegando num momento decisivo para o nosso futuro, que é um momento quando vai se escolher a presidência, o novo presidente, ou manter o antigo presidente do Senado Federal. E se tem alguma coisa que foi proveitosa nesses últimos anos aí, é que todo mundo começou meio que a aprender várias coisas que a gente não conhecia. Todo mundo tinha uma distância muito grande, a maioria, todo mundo não, a maioria das pessoas estavam distantes da política, enfim, dos mecanismos e do funcionamento dos poderes, das casas legislativas, do STF, da presidência, enfim, como é que tudo isso funciona. E hoje a gente tem uma proximidade maior, e todo mundo sabe que o Senado é o único que pode frear um eventual autoritarismo. Por exemplo, vamos imaginar que eventualmente estivesse acontecendo um autoritarismo do Poder Judiciário, né, um atropelamento do Judiciário sobre as outras casas, sobre os outros poderes. Se isso um dia aconteceu, estivesse acontecendo, quem poderia frear isso? Somente o Senado. E para o Senado tomar alguma atitude em relação a isso, depende muito, e isso eu acho uma das coisas mais incríveis, uma fragilidade da nossa Constituição, depende muito do presidente do Senado. Se esse camarada acordar com os cornos virados e não quiser fazer nada, ele não faz, né? Ele não põe para votar o que é importante. Se o país todo está pedindo impeachment, por exemplo, se estivesse um dia, se no futuro, estivesse pedindo impeachment, por exemplo, de um dos membros do STF, quem botaria isso para votar no Senado é o presidente do Senado. E se esse cara não tiver afim, ou por um motivo ou outro estivesse mancomunado, ou enfim, tivesse alinhado com o pessoal do STF, enfim, isso é difícil de acontecer, né? Mas poderia acontecer um dia. Ele nunca botaria para votar. Vamos imaginar uma versão hipotética que tenha acontecido isso e ele já tenha recebido mais de 60, 70 pedidos. Põe para votar o impeachment desse membro aqui ou daquele membro do STF, e o cara diz, não precisa, está tudo bem, estamos vivendo uma democracia. E vamos imaginar que esse presidente tivesse uma cara de bunda e fosse grandão com uma cara de bundão. E vamos supor que ele tivesse interesses por motivos privados, de escritório de advocacia, com causas que estivessem pendentes para serem julgadas, onde talvez um escritório de advocacia tivesse relação com ele e fosse ganhar milhões e milhões e milhões, e não fosse de interesse particular dele de botar para esse tipo de questão na mesa, na pauta, e ele nunca colocaria, e os outros babacas desses outros senadores não fizessem nada. Eu tentei, mas o presidente do Senado... Eu não sei que raios o presidente do Senado, que não passa de apenas um senador, igual aos seus pares. Por que ele tem tanto poder? Eu fico pensando, eu volto para a quinta série, para qualquer outro lugar, onde tem um grupo, eu fico, vem cá, por que as pessoas não pegam ele, os pares deles, os iguais a ele, colocam ele na parede e obrigam ele? Não, ficam todos com uma frescura. Bom, aí o seguinte, e agora tem essa votação e é imperioso, é fundamental que se tire esse sujeito da presidência do Senado. Tá? O presidente atual não pode continuar, não pode ser reeleito de maneira nenhuma para o bem do nosso país. Nosso país, que eu falo, é de um outro planeta que é lá do outro lado do Sol, não é esse aqui, é uma ficção isso. Tem que tirar esse cara de qualquer maneira, porque ele é o candidato da situação, ele é o candidato dos Supremos, ele é o candidato dos lulecos, ele é o candidato que está baseado com esse troço que está acontecendo desde o dia 1º. E essa coisa que nós estamos vendo desde o dia 1º de janeiro, nesse outro planeta, esse cara está junto. Ele é dessa galera aí. Ele tem que ser tirado, porque se ele for mantido, esquece, aí deu mesmo.
aí não tem mais. Se a gente conseguir tirar ele, isso a gente pode virar o jogo aí. Aí começa a ter. E quem tá para entrar é um cara muito bom. O outro candidato é muito bom. O Marinho, que vem do mar. Marinho. Esse cara é que tem que entrar. Esse cara é que tem que entrar. E ele é realmente a grande resposta que a gente precisa para estancar, parar essa loucura diária que vem acontecendo, esse assodamento, essa ansiedade, essa sequência de atos antidemocráticos que vem acontecendo numa sucessão, numa velocidade nunca vista, né? Porque eles têm pressa de se incrustar e não deixar mais nada acontecer que vire o jogo deles. Então é fundamental que um novo presidente seja eleito para o Senado. Rogério Marinho. O que acontece é o seguinte: imagina, existe tudo que acontece na superfície, mas a profundeza é que interessa. O que esses caras fizeram para retomar o poder foi abissal, foi profundo, foi louco o que eles fizeram, onde os fins justificaram os meios, e os meios foram os piores possíveis. Todo mundo sabe o que aconteceu. E eles retomaram, incrivelmente, o poder. E se eles fizeram uma loucura, fizeram várias loucuras inimagináveis que vão entrar para a ficção, assim, não tem na ficção igual. Se eles fizeram toda uma sequência de loucuras para retomar o poder e retomaram, imagina o que eles não estão fazendo, o que eles não vão fazer para não sair do poder. Então, como isso é uma peça-chave, esse momento é uma peça-chave, a escolha do presidente do Senado é chave, eu estou aqui imaginando o que esses caras não estão fazendo e o que eles não vão fazer, né? E aí entra toda a sorte de coisas. E uma questão que está correndo aí, por exemplo, é que eles entram em contato com os senadores, e a gente sabe que está assim, senador de rabo preso, com medo que seus processos sejam tocados para frente, e é assim, por isso que eles tiveram um mandato aí terrível, por isso que eles não fizeram nada durante todo esse tempo, porque os faraós, né, do Supremo, eles encostavam nos caras assim, ó, não vota desse jeito, vota como eu estou te falando, porque se tu votar daquele outro jeito, amanhã teu processo tá girando aí e nós vamos para cima de ti. Entendeu? Os caras davam uma pressão nesse sentido, um bafo na nuca, assim que o cara... Sim, senhor, desculpe. E aí que eu quero chegar no ponto. A minha sugestão é o seguinte, e eles parecem, tem um papo que estão fazendo isso fortemente, em las profundezas. Estão entrando em contato, né? Tem um trio ali, que é o trio Ternura, né? O Leva, o Soltar Mendes, tem um outro cara, o Soltar Mendes, e o piorzinho deles, né? Que todo mundo sabe quem é. Diz que eles estão empenhados em fazer isso. Agora, o outro lado daqui, o lado que é a oposição e que quer retomar, os caras devem fazer o seguinte, os senadores bons, eles deveriam combinar com todos esses senadores de rabo preso e dizer assim para eles, tchê, não entra nessa. Agora é o momento de virada, senão vocês vão ficar refém para sempre. Mas vamos fazer o seguinte, se eles pegarem um daqui da casa, é o retorno, agora é o troco, e o troco tem que ser no mesmo nível, tá? Não é a coisa mais bonita do mundo, mas é dentro das leis, tá dentro das 4 linhas. Só que as 4 linhas mais bem usadas, que é uma coisa que eu acho importante. Tu continua nas 4 linhas, mas tu não é o otário da vez. Então assim, ó, eles estão unidos lá, eles têm um corporativismo. Para esse momento nós vamos fazer o seguinte, todo mundo que tem rabo preso aqui, nós que não temos e vocês que têm, nós vamos combinar o seguinte, vocês vão votar com a gente, nós vamos mudar a presidência do Senado. E se no outro dia eles pegarem um de vocês para fazer o que eles disseram que vão fazer, tocar nós vamos dizer para eles o seguinte, cada senador de vocês que vocês tentarem vai ser um
de vocês que vai ser empichado. E eles têm poder para isso. É comédia? Parece loucura, mas como a gente está no meio de uma comédia, de uma loucura nunca vista antes, então por que não entrar nela então? Por que não entrar nela? Nós vamos pichar um a um de vocês, se vocês tocarem em um de nós aqui. Isso é possível fazer. Isso é totalmente possível fazer. Alguém me diga por que não é possível. É possível. Então, se eles quiserem também ter esse espírito de corpo, que é importante para se proteger contra esse espírito de porco, de corpo aqui, desculpe, de corpo aqui, é a hora. Eles não podem ficar refém dessa mesma ameaça sempre. Certo? Então, nesse planeta que fica do outro lado do Sol, onde acontece essa ficção, aí viveram felizes para sempre e aquele planeta se salvou e voltou a ter uma vida legal, democrática, onde se respeitava a carta magna deles, os poderes eram independentes e harmoniosos, ninguém tinha ingerência sobre ninguém e todos eram livres e podiam falar o que quisessem, e se falassem merda iam ser processados dentro do código normal lá, penal ou civil, lá sei o quê. Mas fica a dica,